Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, gostaríamos de lembrá-los que as reuniões da instituição Nosso Lar, que acontecem aos domingos a partir das 10 horas da manhã, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pela estação Dama da Caridade Benedita Fernandes. Procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta manhã, quando estudamos a doutrina espírita, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, procurando compreender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, de forma a aplicá-los no nosso dia a dia, no convívio com a família, no trabalho, onde estivermos. E rogamos, Mestre, que nos ampare, que ampare todos os trabalhadores aqui presentes, que nos dão a sustentação vibratória, como também ampare todos os nossos companheiros que nos assistem de seus lares em decorrência do distanciamento social, que possam ser assistidos, envolvidos em muita paz. Vocês, muito embora distantes fisicamente de nós, unindo-se pelo pensamento, concentrados na reunião, recebem o auxílio dos amigos espirituais, mesmo em seus lares. Portanto, tenham fé, tenham confiança, e o auxílio espiritual se fará em vocês e em seus lares. Em especial, rogamos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares, que nos acompanham nas tarefas doutrinárias e assistenciais desta casa, que possam nos amparar a todos que estão em seus lares e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião, e que assim seja. Nós teremos inicialmente a explanação do Elinho. Bom dia a todos. O Livro dos Espíritos, nessa manhã, nos traz um item de muita expressividade na nossa vida, né? O livre-arbítrio. Um dom maravilhoso que Deus nos deu para que a gente defina o nosso destino. Das questões de 843 a 850, Kardec vai colocando aos espíritos algumas questões relativas ao livre-arbítrio para que nós pudéssemos entender mais e melhor essas condições. Então, pensemos, onde está a nossa liberdade? Porque livre-arbítrio define isso, como Kardec coloca na questão 843. A criança tem a liberdade desde o momento de nascer, e os espíritos respondem que sim. Na medida em que adquirimos a capacidade de pensar e de agir, nós temos o livre-arbítrio. Mas mesmo uma criança, sim, quando ela tem fome, ela chora, não é? A liberdade que ela tem de expressar, que aquele corpo permite, que a sua condição permite dela dizer que está com fome.
e de sentindo-se saciada, dormir, para que se estabeleça aí um determinismo aí do corpo físico para as coisas aconteçam. Então, mas aonde está mais à frente a nossa chave da liberdade? É esse livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo? Eu literalmente posso, às vezes, pensar tudo, realizar tudo? É nesse caminho que devo seguir para a gente entender o nosso livre-arbítrio? E há um autor, um filósofo, John Locke, o pai do liberalismo, ele que é um dos principais contribuidores para a construção do contrato social, que trata do relacionamento dos seres humanos, da sociedade, como se estabelece o limite de um para com o outro. Ele coloca essa frase: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. A necessidade de procurar a felicidade é a nossa liberdade. Então é uma frase pequena, curta, mas se a gente olhar com os olhos do Evangelho, se a gente olhar com os olhos dos ensinamentos do Cristo, a gente vai enxergar várias situações em que Jesus está dizendo para a gente, está ampliando esse conceito. Quer dizer, nós buscamos a felicidade ao longo do tempo e para que estabelecêssemos a nossa liberdade. Nós usamos o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolher, a partir de quando chegamos à razão. Nós chegamos à razão, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, por volta de 40 mil anos atrás. O homem começou a ter o pensamento contínuo. E quando ele passa a ter o pensamento contínuo, ele deveria dar menos razão às sensações e começar a usar os sentimentos, dar menos razões aos instintos e usar a inteligência de forma mais apropriada. Devíamos nos desvincular mais das questões que nos prendiam, que realmente nos cerceiam, que são as coisas materiais, e buscarmos o crescimento, a evolução. Mas como se deu isso ao longo do tempo? Nós vamos ver que esse índice de liberdade humana foi uma forma que a humanidade atual, que os pensadores elaboraram para que se criasse, então, uma forma de medir aonde existe maior liberdade. Então, nós vamos ver que eles partiram de alguns indicadores, de 79 indicadores, para se medir aonde existia maior liberdade, em qual país existe a maior liberdade. São índices, quais índices? Baseados na religião, baseados no deslocamento, baseados na possibilidade de se expressar livremente, nos relacionamentos, no direito de propriedade, na liberdade econômica. Ou seja, essa liberdade que se está medindo aqui não é a mesma liberdade que Kardec fala, o uso total do livre-arbítrio, nem mesmo o que Jesus está falando. Estamos falando de questões materiais, porque aí a gente vê a lista dos países, então Nova Zelândia, a Suécia, Hong Kong, os lugares que pretensamente existe a maior possibilidade do ser usar o seu livre-arbítrio, de ser mais livre. No entanto, será que é dessa forma? A gente vê a Holanda ali, Netherlands, Holanda, são países, existe realmente uma liberdade, uma maior felicidade? Será que, por exemplo, nós vamos ver um holandês, ou, com todo respeito, a Suécia, a Suíça, países com um clima temperado, onde é tudo cinza, será que esses países têm a mesma felicidade que o brasileiro tem? E o Brasil está lá, segundo esse índice, essa medição que foi feita em 2015, 2016, o Brasil passa dos 70 em níveis de liberdade. No entanto, se a gente usa John Locke para dizer que a liberdade é a busca da felicidade, e se a gente acrescenta Jesus nessa questão de buscar os valores espirituais, será que são esses países que são realmente livres? Porque mesmo usando o conceito material de John Locke, nós vamos ver que no Brasil a busca pela felicidade ela é mais plena do que nesses países. Nós vamos ver um povo alegre, as pessoas aqui que vêm até o Brasil se contagiam.
Então, ainda que o Brasil seja um país subdesenvolvido, com problemas sociais que também restringem a nossa capacidade de tomar as decisões, é verdade, no entanto, nós temos mais acesso a uma liberdade que os outros países não têm. A liberdade de nos relacionarmos com maior sinceridade e honestidade, a possibilidade de estarmos em família de uma forma mais intensa do que nos outros países. E será que isso também não foi uma escolha ao longo do tempo dos espíritos que agora estão aqui, que já passaram por dificuldades outras, nesses locais ditos felizes? Então nós precisamos ir avaliando isso, porque ao longo do tempo a humanidade foi criando condicionamentos. Olha só o que nos fala Pavlov, para entender o condicionamento. Porque hoje nós agimos e reagimos de acordo com as circunstâncias, não são muitas vezes coisas pensadas, elaboradas. A minha liberdade de agir muitas vezes não está restrita só às questões materiais, não está restrita só às leis vigentes naquele ambiente, nem às condições ambientais, e nem muito menos, às vezes, às minhas condições físicas que me limitam. Claro que limita, mas fundamentalmente nós estamos agindo sob condicionamentos. Sob condicionamentos. Olha que o Pavlov fez essa experiência. Então, antes o cachorro via a comida que ele ia comer, ele salivava. Tocava um sininho para ele longe da comida, não acontecia nada. Aí a experiência do condicionamento. Então foi mostrando para ele que toda vez tocava a sineta, vinha comida. Tocava a sineta, vinha comida. Então, em determinado momento, esse cão, a hora que ouve a sineta, acontece, ele começa já a salivar, mesmo sem apresentar comida. Ele foi condicionado. Isso é uma experiência simples, com um animal irracional, que não tem o nível de inteligência do ser humano, mas mostrando esse nível de condicionamento. Agora, nós somos os seres humanos. Condicionamento para a gente, às vezes tem outro, a gente olha só o âmbito físico muitas vezes. Então eu vou me condicionar fisicamente e o meu corpo passa a responder a determinadas situações com mais presteza. Então o atleta treina, os seus músculos têm o que os cientistas chamam de memória muscular, e no momento da explosão da corrida, da natação, de um golpe de tênis, de um chute, ele responde mais prontamente, dando mais liberdade àquele atleta de agir. Mas isso nós estamos falando dos âmbitos materiais. Nós, enquanto espírito, estamos ao longo do tempo nos condicionando a responder e a reagir de acordo com o que nós colocamos como objetivo, como meta de felicidade. Então, se nós somos seres ainda fisiológicos, e fomos muito mais no passado, nós buscamos o quê? Nos abastecer de alimento, nos abastecer de riqueza, de poder e, entre aspas, a frase talvez uma das frases mais mal interpretadas da humanidade, viver a vida feliz. Ou seja, como se eu pudesse ter acesso a tudo isso, independente do que eu faço ao outro, eu sou feliz. Eu não trabalho, eu sou feliz se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder. É isso que nós construímos ao longo do tempo. Independente se essa situação é uma situação que priva a outros da liberdade que eu tenho. Independente se isso que eu busco, para alcançar essa pretensa felicidade, essa enganosa felicidade, essa felicidade temporal, eu passe por cima dos outros. Nada disso importa, porque eu estou olhando para o meu umbigo. E nós todos, espíritos aqui reencarnados, já fizemos isso ao longo do tempo. É um condicionamento que vem de 40 mil anos, de aproximadamente, segundo o Dr. Hernani Guimarães Andrade, de 250 a 300 reencarnações, aonde nós vivemos o lado material e esquecemos de viver o lado espiritual. É importante que nós entendamos isso. Então nós vamos percebendo que ante o livre-arbítrio, onde coloca no livro da Esperança Emmanuel e Chico, certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. Então, houve indivíduos que, mesmo buscando essa felicidade material, trouxeram um avanço material tão necessário à humanidade. Nós vamos ver, por exemplo, o nosso querido Santos Dumont inventando o avião, no século XIX.
Essa ferramenta maravilhosa que hoje serve para tantas coisas, mas o nosso condicionamento no mal, e aliás, chegando, inclusive, ele dá o pontapé para que aconteçam as evoluções tecnológicas que a gente vê hoje, a viagem espacial. Aí Einstein se utiliza de inúmeras teorias usando dessa tecnologia, chega aos satélites, mas partiu desse desbravamento. No entanto, o nosso condicionamento no mal, e o Chico fala isso, no entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinamos o reverso do quadro. Aquilo que não foi usado para o bem. Porque o nosso apego, a nossa prisão, que foi o condicionamento que nós criamos durante o tempo, fez, por exemplo, que aquela ferramenta maravilhosa, que a gente cruza os mares, que leva as pessoas para lá e para cá, que leva comida, que leva a saúde, na Primeira Guerra, logo assim, alguns anos após a sua criação, ela foi usada para matar as pessoas, como arma de destruição. Culminando na Segunda Guerra, com um avião criado pelo nosso querido Santos Dumont, sendo o veículo da maior hecatombe da humanidade. Levar a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Era uma ferramenta que foi destinada ao mal? Essa ferramenta tinha um determinismo? O homem precisava usar o avião para o mal? Óbvio que não. Só aconteceria a evolução da humanidade através dessas guerras de extermínio onde foi usado avião? Óbvio que não, ao contrário. Nós atrasamos a nossa evolução. Nós atrasamos, como nos diz o próprio Chico Xavier, com essas guerras infindáveis que tivemos, baseada na nossa... Porque as guerras levavam, muitas vezes, o slogan de busca da liberdade. Busca da hegemonia desse ou daquele. Se há uma hegemonia de um sobrepondo a outro, não é uma liberdade, é um tiranismo, de forma ou de outra. E nós nos condicionamos a entender que para eu ter liberdade, não importa se o outro não terá. A minha liberdade plena, não podemos esquecer disso. Aonde um tem muito, alguém tem menos. Então a liberdade, ela precisa vir a o livre-arbítrio denota, nós só teremos pleno livre-arbítrio na medida em que desenvolvemos a nossa responsabilidade. E aí Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, um outro fator, porque às vezes a gente vem num corpo físico difícil, um corpo físico com problemas, um corpo de A a Z, às vezes limitações pequenas e às vezes limitações glamurosas. Então isso não é uma cerceação de liberdade? Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Mas veja só, o nosso corpo, ele é uma criação nossa. Não, como assim? Espera aí, o corpo não é um presente de Deus? É sim. Mas o nosso perispírito vai projetar, não é o modelo organizador biológico? Vai projetar, ele vai influenciar, ele vai estruturar, vai ser ele que vai ser o molde do que será o nosso corpo físico na sequência. Ele vai atrair o espermatozoide e o óvulo adequado para aquilo que eu preciso passar, de acordo com a minha programação ou de acordo com aquilo que eu mesmo que inconscientemente, fui plantando no futuro. Esses condicionamentos e viciações do passado são a minha verdadeira prisão, não é o corpo. O corpo está servindo naquele instante para que eu desperte, ou para que eu tenha um momento de refrigério e possa pensar no que está, enquanto espírito, possa pensar no que está acontecendo. Nós vamos ver no livro Ação e Reação, o caso de Sabino e de Poliana, mãe e filho, ele, um espírito que estava ali, todo deformado. O capítulo se chama Débito Estacionário. Vale a pena lê-lo. E lá está mostrando, André Luiz vai com os instrutores a um local onde eles chegam a uma choupana, de terra batido. Só um cômodo. E ali ele vê uma pobreza daquelas que a gente vê em outro país e esquece que aqui do lado da gente, às vezes em Araçatuba, existem essas coisas e nós nos esquecemos. Ele entra e vê aquela pobreza, e vê uma senhora esquálida, passando muito mal, prestes a desencarnar. E do lado eles veem
um ser que não dá para chamar nem de ser humano, diz ele. Ele fica assustado, porque era um anão com a cabeça deformada, que não se movimentava, não pensava, e a mãe dependia para tudo da mãe. Este era Sabino. E aí a gente olha, a gente fala assim, que liberdade tem essa criatura? Como nos fala a questão 847. Que liberdade! Mas ele usou no passado toda a sua inteligência, estuda André Luiz junto com o instrutor, para enganar, para serviciar as pessoas, para o seu benefício. Por aproximadamente 7 reencarnações, ele fez isso. Ele criou um status à sua volta de riqueza e glória por ser um ser extremamente inteligente. Então, a inteligência não lhe deu a liberdade. A inteligência que ele possuía sem a moral construiu a sua prisão. Construiu aquilo que naquele momento era um corpo deformado, para que ele, inclusive, não pudesse ser atacado pelos obsessores, que nada mais eram do que aqueles espíritos, vários, centenas, que ele prejudicou nas suas 7 encarnações. E aquela que estava ali do lado dele, Poliana, era a mulher que acompanhou ele nisso, que desfrutou das riquezas dele. Agora, ela servia como mãe. Então, o corpo era um limitador dele, sim, para ele não errar mais. Era um delimitador que ele construiu com as suas deficiências, para que ele... E a espiritualidade maior permite que aconteça, Deus permite que aconteça, porque foi uma escolha nossa. É a demonstração clara do livre-arbítrio. Nós fazemos o nosso futuro. É isso. E aí a gente vai vendo, no Consolador, coloca-se isso também. Se o determinismo é o divino, é do bem, quem criou o mal? Porque a gente fica pensando, né? Porque eu vou passar por coisas ruins, vou passar por dificuldades. Aqui todo mundo tem a vida boa, né? Ninguém tem problema, não passou por dores, dificuldades, mas tem gente que passa, viu, gente? Tem gente que passa por dores, dificuldades. Essa é a vida. E a gente pergunta, então, quem criou o mal que me atinge? Quem criou o mal que chega até mim? E aí, Emmanuel responde, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a conformidade universal. O homem transforma com a sua fragilidade em foco ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Veja só, Deus permite inclusive que a gente contrarie a lei divina. Só que quando eu faço isso, eis o mal. Eu crio o mal. A humanidade cria o mal. E aí, na sequência, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Eu preciso reequilibrar o estado de coisas que eu desarmonizei no meu perispírito, na minha família, com os meus amigos e na sociedade. É o livre-arbítrio. Eu construí aquela situação. E preciso, a partir daí, ir para frente. Havendo determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender as palavras dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influir na nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos da expressão corpórea, que é o caso que a gente falou agora da Poliana, em se tratando de determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. Tá certo? A subordinação à criatura em suas expressões do mundo físico é lógica natural das leis de compensação. Ora, eu usei mal minha inteligência, eu vou vir com problema de idiotia. Eu usei demais a minha beleza, eu vou vir num corpo feio. É a lei da compensação. Eu desarmonizei. Eu que criei esse desequilíbrio. O meu livre-arbítrio determinou isso. Hora de usarmos a nossa consciência. Hora de entendermos a nossa consciência. Olha o que diz o Chico Xavier. Aquele homem que tinha liberdade de ter ganho milhares e milhares de reais, de cruzeiros, de cruzados. É aquele homem que contrariou o pai quando o pai pedia para ele ficar com o dinheiro, aceitar tal emprego, aceitar tal fortuna, ele contrariava o pai e viveu com extrema dificuldade, numa rudeza muito grande, para mostrar que é possível. Ele não precisava passar por tudo aquilo, no entanto, passa para mostrar para a gente. E aí ele diz, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora, nos tornemos escravos de suas consequências. Ora,
é aquela frase que a gente ouve e talvez não tenhamos introjetados ainda. Se eu planto espinhos, não tem como eu colher laranja. Eu vou colher espinhos. Se eu semeio vento, vou colher tempestades. Nós temos a liberdade de agir, de pensar e de agir. Se hoje já controlamos os nossos atos, é um grande passo. Precisamos controlar os pensamentos. Nós temos liberdade de pensar e de agir, mas nós precisamos agora entender que nós precisamos reequilibrar a nossa existência espiritual, não a física. Não é reequilibrar a nossa economia financeira, de ter isso ou aquilo, é reequilibrar a nossa economia física, tendo mais condições, melhores condições para criar um futuro melhor. Só depende de nós, só depende de nós. O Evangelho é o caminho. Onde está o nosso pensamento, aí estará o nosso tesouro. Todos tenhamos muita paz. Nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E nós vimos nessa sequência de reuniões anteriores que a causa das aflições, ela pode acontecer em decorrência de nossos atos atuais, como também de nossos atos pretéritos em outras existências. E aí vive, e aí está justamente a justiça da reencarnação, onde aquele que erra, aquele que infringe as leis divinas, ele jamais fica impune. E ele necessita, muitas vezes, de situações de aflição para superar um passado de erros. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, onde este passado de erros, ele é expurgado muitas vezes com algum sofrimento, alguma dificuldade pela qual passamos na atual existência. E as pessoas, enquanto encarnadas, elas reagem de forma muito diferentes uma das outras. Existem aquelas que atuam de uma forma resignada, não acomodada, resignada, entendendo que aquela situação de dificuldade, de aflição, é importante para o seu burilamento espiritual. Existem outras que se revoltam e se acham punidas por Deus. E existem aquelas que vão manter dentro de si um sofrimento interior bastante grande e gera algo de consequência do ponto de vista emocional que a medicina atual chama de depressão. Só que a depressão, ela sempre existiu com o homem. Ela tinha outra denominação, ela chamava, desde Hipócrates, o pai da medicina, era chamada de melancolia. E nós vamos ver então que a depressão, ela pode ter causas físicas, mas existe uma causa que é preponderante, que é a causa espiritual. E nós precisamos saber como tratar, como trabalhar com a depressão, tanto aquela que nós possamos ter, já que na psiquiatria eles falam que em determinado momento da vida, qualquer um de nós pode experimentar a depressão. No entanto, nós precisamos entender que nós precisamos superar o momento difícil. E muitas vezes o que se chama de depressão não é depressão, é tristeza. Então são situações que nós precisamos saber definir
e analisarmos-nos intimamente para saber o que é que está se passando conosco, porque nós precisamos buscar os tratamentos, muitas vezes médico e tratamento espiritual, para superar essa dificuldade. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é uma condição médica comum, crônica e recorrente. E ela está frequentemente associada à incapacitação funcional e comprometimento da saúde física. Então, nós vamos encontrar que é uma doença crônica. E quando nós buscamos também os compêndios médicos, nós vamos encontrar que 25% da população mundial ou já desenvolveu ou vai desenvolver depressão. Ou seja, é um número muito grande, e isso faz com que a depressão seja classificada como uma doença muito ligada à saúde pública e comprometendo a saúde pública. Nós vamos encontrar que nesta citação de Porto, em 1999, ele fala que, apesar de ser classificado como doença, o termo depressão tem sido empregado muitas vezes pela população, pelas pessoas, para designar um desequilíbrio afetivo que nós chamamos de tristeza. E aqui uma diferença entre a depressão e a tristeza. São duas coisas totalmente diferentes. Nós vamos encontrar que a tristeza, ela sempre tem um motivo. A pessoa sabe por que está triste. Então, quando nós buscamos a causa, por que eu estou triste? Nós vamos intimamente nos analisar e a gente encontra a razão da nossa tristeza. Nós vamos ver que a pessoa triste, ela pode ter sintomas no corpo, como aperto no peito, ter taquicardia, o coração bater rapidamente, e até mesmo chorar. No entanto, nós precisamos ver que a gente sempre identifica a razão daquela situação de desequilíbrio emocional. E quem está triste, normalmente mantém um pensamento repetitivo sobre a causa da tristeza. Então nós vamos ver que isso é tristeza, isso não é doença, isso é uma condição emocional transitória pela qual nós passamos. E o que é a depressão, para diferenciarmos? A depressão, ela é considerada uma tristeza profunda, sem conteúdo. Mesmo se alguma coisa maravilhosa acontecer em nossa vida, nós não conseguimos reagir com alegria, continuamos tristes. E nós vamos encontrar também dentro do campo da psiquiatria a afirmação de alguns estudiosos falando que se uma tristeza persistir por mais de 4 semanas e a pessoa realmente não conseguir fazer uma identificação íntima da causa que gerou aquela tristeza, muito provavelmente essa pessoa esteja entrando num quadro de depressão, normalmente unipolar, que é a benigna, e nós vamos ver que aí nós precisamos de tratamento médico e tratamento espiritual associado para que aquela criatura supere a dificuldade. A profundidade da tristeza, nos fala também os pesquisadores, também é importante, porque nós poderemos ter
na depressão, desculpe, não na tristeza, na depressão nós poderemos ter pensamentos suicidas, como que se eu pudesse tirar todos os meus problemas com a supressão da vida. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra, e isso está dentro do livro O Céu e o Inferno, que o suicídio, ele agrava a situação kármica da pessoa e não resolve, não soluciona os problemas. E nós vamos ver então que quando deprimida, a pessoa sente normalmente uma tristeza profunda, contínua e indeterminada durante semanas. Então nós vamos encontrar diferenças muito claras do que seria a tristeza e a depressão. O que nós precisamos é, dentro dos aspectos que nós passamos de dificuldade na vida, e muitas vezes nós ficamos tristes, nós nos frustramos com alguma coisa, é procurar superar a dificuldade, superar aquela frustração. E nós vamos encontrar na doutrina espírita uma contribuição muito importante com relação à depressão e às doenças psiquiátricas, já que a depressão é uma doença psiquiátrica. E aí um adendo. Algum tempo atrás, no tempo que o Elinho era criança, que o Elinho ele tem essa cara de novo, mas ele é mais velho que eu. O Elinho, quando ele era criança, quando se falava em buscar um psiquiatra, significava que a pessoa estava louca. Só que, à luz da doutrina espírita, a loucura, ela é um tratamento, uma condição patológica que precisa ser tratada como qualquer outra doença psiquiátrica. Nós precisamos entender que psiquiatra significa médico da alma, sob o ponto de vista etimológico. Então nós vamos ver que o psiquiatra, ele trata a alma do paciente, a alma do doente, que pode apresentar diversas nuances, diversas doenças. Nós vamos então buscar que quando existe a depressão, que é uma doença psiquiátrica, nós precisamos, e os médicos com formação espírita, eles jamais abandonam o tratamento normal, o diagnóstico e o tratamento relativo àquela enfermidade, mas eles oferecem um conteúdo de tratamento diferenciado, que é o tratamento espiritual. Assim, nós vamos ter que existem profissionais que trabalham com a causa da doença estritamente no corpo físico. E a doutrina espírita, e aí uma vantagem para o médico psiquiatra com formação espírita, ele traz um conteúdo maior e um tratamento mais abrangente e mais profundo, porque ele mostra todo o relacionamento espiritual que pode acontecer e agravar muitas vezes esses quadros. Assim nós vamos ver que, olha só, nós temos depressão como causa em diversas como etiologia diversas, né? Então nós vamos hoje apenas falar daqueles transtornos, não vamos falar dos transtornos atípicos, sazonais, dos gravídicos, todos eles podem apresentar e levar à depressão em pessoas que apresentam um distúrbio perispiritual, uma marca perispiritual para desenvolver esta enfermidade. Então nós vamos falar apenas daquelas depressões que estão diretamente ligadas aos fatores exógenos, aos fatores externos, como por exemplo a conduta moral, como por exemplo
uma situação de aflição em que a pessoa não consegue superar, como, por exemplo, um estado gravídico, como nós temos a depressão pós-parto. Mas nós vamos encontrar que antecedentes espirituais estão sempre presentes e eles são de natureza preponderante, são de natureza constante. E nós temos um outro tipo de fator que desenvolve, que agrava muitas vezes a depressão, que é o de natureza predisponente, que é o fator espiritual. Então nós temos uma associação de fatores nessa doença, que pode se iniciar em um estado de aflição não superado pela pessoa. Assim, nós vamos ver que quando existe esta condição cerebral, essa condição kármica com reflexo cerebral, nós temos uma manifestação bioquímica no nosso cérebro. Essa manifestação bioquímica, ela se dá justamente porque nós temos um hormônio no nosso cérebro chamado serotonina, que é o hormônio que nos dá alegria, que nos dá humor. Quando nós temos estas situações kármicas, quando nós temos pessoas com predisposição, não quer dizer que todos irão desenvolver a depressão, com predisposição a desenvolver uma doença depressiva, nós vamos encontrar que esta alteração cerebral, uma alteração bioquímica acontece e nós passamos a ter menos secreção desse hormônio que gera felicidade. Assim, nós vamos ver que o depressivo, que a pessoa que tem esta doença, ele precisa de 2 tratamentos: o tratamento médico e o tratamento espiritual. Nos fala também um livro chamado Depressão e Desenvolvimento Mediúnico. Nós vamos ver que ali os autores falam que o homem, ele é um ser biopsicossocial. Bio por quê? Biológico. Por que biológico? Por causa do corpo físico. Psico, por quê? Por causa do espírito, por causa da parte psíquica. E social, porque nós dependemos de um relacionamento social para que todo este equilíbrio biopsíquico possa acontecer. Então nós vamos ver que quando nós temos um fenômeno depressivo, uma doença crônica instalada na pessoa, eu preciso de um tratamento médico. E vou usar medicações que são importantes para equilibrar a bioquímica cerebral. Então nós vamos encontrar que dentro das formas de tratamento, nós temos o tratamento farmacológico com antidepressivos. Esses antidepressivos, dependendo do tipo de depressão, é um grupo de medicamento. A pessoa não pode, de forma nenhuma, se automedicar, até porque são medicamentos tarja preta, e nem parar uma medicação antidepressiva a hora que ela quiser, somente sob orientação médica. É importantíssimo a psicoterapia, a terapia em grupo, importantíssima esta combinação de tratamento medicamentoso e psicoterapia. E em casos em que a pessoa não pode tomar medicamentos, então pacientes muito idosos, que fazem uso de inúmeros medicamentos, como eu, por exemplo, né? Nós vamos ver também que pacientes grávidas, que dependendo da gravidez, dependendo de como ela se comporta também, ela não pode tomar determinados medicamentos. A eletroconvulsoterapia é um dos procedimentos terapêuticos
que são aqueles choques que a gente lembra lá dos antigos, né? Que eram choques que deixavam a pessoa inconsciente. Hoje o tratamento é feito sob anestesia, sem qualquer sessão de terror que a gente acompanha aí nos filmes. Então nós vamos ver que essas são formas de tratamento sob o ponto de vista médico, como se a depressão fosse somente orgânica. A doutrina espírita mostra que ela é uma deficiência orgânica, mas ela tem um comprometimento espiritual. E por que tem um comprometimento espiritual? Então, uma pessoa depressiva, qual é a característica dela? É uma pessoa que tem sofrimentos íntimos, ela tem uma sintonia vibratória que não é a mais adequada, é uma pessoa normalmente inoperante, sem qualquer iniciativa para fazer alguma coisa, ou seja, é uma pessoa que pela sua sintonia vibratória, ela está muito próxima de ter uma má influenciação espiritual. E esta má influenciação espiritual se faz justamente pelos processos obsessivos. Todos nós temos inimigos desencarnados. Só que nós podemos nos afinizar pela nossa sintonia vibratória baixa com esses espíritos que nos perseguem, e aí eu abro um caminho para ser obsediado, como posso ter condutas nobres em que não há afinidade vibratória com estas entidades, e aí ou elas se afastam ou elas aprendem conosco. Então são situações que nós precisamos conviver. Nós temos inimigos no plano espiritual. O que eu preciso para não ser atingido? É ter uma vida nobre, é ter uma vida voltada ao bem. Com isso eu não sou atingido por espíritos que querem me prejudicar. Então vejam que o tratamento espiritual é aquele que vai equilibrar a pessoa doente, a pessoa que está com depressão. E então ele traz um alento para aquela criatura. E quando traz este alento, é como se tivesse um sopro de felicidade. E a pessoa começa a se sentir que ela pode ser útil, se sentir valorizada, e com isso ela recupera a autoestima e até mesmo começa a se recuperar de uma forma bastante favorável. Um pesquisador dos Estados Unidos, ele fala que, com relação aos deprimidos, ele trabalha na Universidade da Carolina do Norte, com relação aos pacientes deprimidos, quando esses pacientes têm religiosidade, quando esses pacientes têm alguma religião, ele se recupera mais fácil do processo depressivo, porque ele ora, porque ele tem fé. Então a primeira coisa que nós precisamos em um paciente depressivo é retorná-lo à fé, é estimular naquele paciente a fé. Então nós vamos ver que dentro desse atendimento espiritual, a evangelioterapia, que é a terapia pela prática das lições do Cristo, é um recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio moral, equilíbrio espiritual daquela criatura. Além disso, o diálogo positivo. E aí o papel da família é importantíssimo no caso de pessoas que apresentam depressão. Porque com a casa espírita, com o trabalho assistencial, a pessoa pode participar 1 hora, 2 horas, 3 horas na semana, 4 horas, mas a convivência diária e mais intensa, mais frequente, é com a família.
Então, se eu não tiver na família o apoio, o estímulo, a conversação positiva, o diálogo positivo, tudo aquilo que ela apreendeu, assimilou no trabalho assistencial, no trabalho espiritual, se perde. Então vejam que é importantíssimo o papel da família. Então nós vamos ver que quando a gente associa tanto a parte de recuperação do equilíbrio, como a parte familiar ativa, nós repomos naquela criatura doente o otimismo, a esperança, o conforto moral, e ela começa a superar aquele momento de dificuldade. Dentro do tratamento espiritual, nós temos a convicção religiosa, nós temos o trabalho e nós temos a oração. Portanto, qualquer religião tem um papel fundamental na pessoa deprimida. A doutrina espírita é uma doutrina que se diferencia das demais porque ela nos dá o conhecimento da reencarnação. E isso diferencia a doutrina espírita das outras religiões. Mas nós vamos ver que a crença em Deus, todas as religiões oferecem. O trabalho assistencial, todas as religiões oferecem. E a oração, todas as religiões fomentam. Então nós vamos ter que o apoio religioso é importantíssimo para o paciente deprimido, associado ao apoio familiar. Aqui na nossa casa, nós temos uma atividade que é extremamente importante e é como se fosse uma psicoterapia, que é o trabalho assistencial que é desenvolvido para a limpeza, a lavagem dos legumes que são colhidos nos supermercados, que doam para as casas, para a instituição Nosso Lar, e existe todo um trabalho interno que é feito na limpeza, na seleção destes legumes, dessas verduras, para que sejam distribuídas aos necessitados, aos assistidos da casa. Então vejam que dentro deste relacionamento existe o que nós chamamos de psicoterapia. É uma terapia em grupo, porque as pessoas conversam, as pessoas se sentem úteis, as pessoas passam a ver que existe sofrimento no próximo também. O sofrimento não é só dele. Então nós temos no trabalho assistencial algo muito importante e que pode ser lembrado. Assim, nós vamos ver que associado a esse atendimento médico, o atendimento espiritual que as religiões dão e que a doutrina espírita oferece um subsídio maior, que é a reencarnação, nós vamos associar e vamos estimular naquela pessoa a conduta moral elevada. Quando nós fazemos isso, quando a pessoa está equilibrada emocionalmente, ela entende a necessidade de mudar o seu comportamento. E quando ela muda o seu comportamento e passa a ter um comportamento moral elevado, ela passa a se sintonizar com entidades espirituais que estão querendo auxiliar, querendo fortalecer e querendo levantar aquela criatura. Assim, nós vamos entender que nestas situações nós precisamos sempre lembrar que o paciente deprimido ou a pessoa que tem depressão, ela pode se recuperar utilizando de toda essa sequência de tratamentos, que começa com o tratamento médico, o tratamento espiritual e o trabalho dedicado ao próximo, a mudança do seu comportamento moral. Mas é uma pessoa suscetível a recidivas. Ela é suscetível a voltar a ter processos depressivos. Portanto, ela precisa de um acompanhamento médico familiar constante.
constante, para que ela realmente se supere, para que ela consiga se equilibrar do ponto de vista físico e espiritual, para que aquele processo não retorne. E nós vamos ter uma frase bastante interessante que nós precisamos pensar. Quando a tristeza bater na sua porta, abra um belo sorriso e diga: desculpa, mas hoje a felicidade chegou primeiro. E aí nós vemos que talvez seja a primeira reação positiva que nós devemos ter para superar os momentos difíceis que muitos de nós passamos, e é normal que o passemos. Precisamos ter fé, ter confiança em Deus e lembrarmos que a ninguém é dado um fardo superior às suas forças. Portanto, nós precisamos e nós podemos superar as nossas dificuldades, fazendo com que em nossas vidas possa ter um pouco mais de felicidade. Que todos tenham muita paz. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados, agradecendo o amparo, a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã. E rogamos, Senhor, que as bênçãos que recebemos possam ser compartilhadas com pessoas internadas nos hospitais da nossa cidade. Mentalizemos a Santa Casa local, o Hospital da Unimed, o Hospital Central, Pronto-Socorro Municipal, o Sanatório Benedita Fernandes e todas as casas de apoio derivadas daquele hospital. Que os doentes sejam amparados, fortalecidos, possam receber medicamentos que diminuam seu sofrimento, suas dores. Que os pacientes internados com a Covid-19, que eles possam receber bênçãos espirituais, possam superar esses momentos de dificuldade pelos quais passam, fazendo com que possa, a partir desta situação, gerar reflexão sobre suas vidas, sobre a necessidade de cultuarmos mais os valores espirituais. Pedimos também, Senhor Jesus, pelo Centro de Ressocialização de nossa cidade, pela Fundação Casa, que esses locais que abrigam pessoas que infringiram a lei dos homens possam ser visitadas e que os presos possam, em seus momentos de lucidez, entender a necessidade de mudar o rumo de suas vidas. Pedimos também pelas casas assistenciais, em especial pela nossa instituição, que seus dirigentes, funcionários, voluntários sejam amparados, que continuem firmes no trabalho que abraçaram, de assistir da criança ao idoso, oferecendo-lhes o pão material, mas acima de tudo o pão espiritual, oferecendo carinho, atenção a todos aqueles que buscam esta casa, porque isto revigora a alma, isso faz com que as pessoas sejam valorizadas, estimula nessas criaturas sofridas a fé, a confiança em Deus, que todos possam receber o amparo, Senhor.
que os assistidos desta casa, em todas as atividades, possam receber o auxílio espiritual a lhes fortalecer a alma. Pedimos também, Senhor Jesus, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, onde quer que estejam, sejam amparados, envolvidos em muita paz, possam receber em seus corações energias saudáveis que nós estamos emitindo neste momento. Que possamos orar por cada um deles, mentalizando-os e fazendo com que eles recebam o auxílio espiritual. Pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos lares, pelos nossos redutos domésticos, que tenhamos a Tua paz, Senhor. Que possam ser afastados espíritos negativos, vibrações negativas de pessoas encarnadas, e que tenhamos no lar, na família, uma convivência saudável, fraterna, amiga. Ampare o nosso lar. Ampare também, Mestre, todas as pessoas que nos acompanham de seus lares, que sejam envolvidas em muita paz, que possam neste momento serem beneficiadas pelo passe à distância, que lhes fortalece, que lhes dá o equilíbrio físico e espiritual, por meio da transmissão de energias que amigos espirituais depositam sobre todos vocês. Recebam em seus lares a nossa prece. Abram seus corações, abram as portas de seus lares para os amigos espirituais depositarem bênçãos tão necessárias para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Pedimos também, Mestre, pelos espíritos desencarnados presentes, espíritos que foram atraídos para este local em decorrência da nossa prece e das explanações, que abram os seus olhos, identificando-se na dimensão espiritual, despojados do corpo físico, morreram, como se diz popularmente, mas a morte não existe. Vocês continuam vivos, tanto é, que mantêm suas lembranças, suas sensações. Alguns de vocês conservam mágoas, intenção de vingança. Entendam que a justiça não deve ser praticada pelas suas próprias mãos. Todos nós, como vocês, estamos submetidos à justiça de Deus, e Ele nos oferecerá condições de reencontro quando necessário, para que superemos um passado de erros. Deixem que a justiça aconteça de forma natural, espontânea. Confiem em Deus e acatem os conselhos que lhes oferecem amigos espirituais e sigam com eles a locais de atendimento no plano espiritual, onde terão o remédio, onde terão o esclarecimento que necessitam. Levem as nossas preces, confiem em Deus e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecemos, Senhor, o Teu amparo, as Tuas bênçãos, e rogamos que a Tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.